Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sabrina, mas pode me chamar de Brina, e eu te conto aqui tudo o que os influenciadores trans não têm coragem de te contar. O tema de hoje é bem simples, na verdade, mas é que ultimamente a gente está vivendo em um mundo tão caótico que até coisas simples precisam ser ditas. Antes da gente começar, é importante concordarmos com uma coisa. Gênero não é construção social. Eu vou explicar brevemente aqui o porquê. A gente pode definir gênero como algo a nível psicológico que acarreta em padrões de comportamento em homens e mulheres dentro da sociedade. Podemos definir construção social como tudo que é produto da ação humana. Tendo dito isso, dizer que homens e mulheres são homens e mulheres porque eles observam outros homens e mulheres não faz o menor sentido. Se a origem do gênero fosse algo realmente social, ao redor do globo teríamos padrões de gênero diferentes, o que não é a realidade, porque não importa em que lugar do mundo você esteja, os padrões de gênero são os mesmos. E claro, não vamos confundir aqui papéis sociais com gênero, ok? Papéis sociais é o que são esperados de você por ser de um determinado gênero. Gênero é uma coisa completamente diferente, ok? Não vamos confundir os dois. E sim, é claro que, como o mundo tem uma vasta cultura, é sim possível que em determinadas localidades os gêneros tenham papéis sociais diferentes. Mas isso não significa que os padrões de gênero são diferentes. Eles são os mesmos. Os papéis sociais que têm ali as suas características diferenciais. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais nesse assunto, existe uma teoria que fala exatamente sobre a origem do gênero, que é a teoria biosocial. Resumidamente, ela diz o seguinte: o fato de homens e mulheres terem corpos diferentes levou ambos a diferentes papéis dentro da sociedade, que exigiam de cada um condutas diferentes, que assim resultou na criação de um padrão de gênero global. Agora a gente vai para um campo que é o terror do transativismo, a biologia. Biologicamente falando, nós temos homens e mulheres. E sim, eu sei que existem pessoas intersexuais, antigamente conhecidas como hermafroditas, mas a intersexualidade é considerada um problema médico e não um terceiro gênero. Dito isso, temos uma pequena parcela da população mundial que é transexual, assim como essa que vos fala. Biologicamente, eu nasci homem e biologicamente vou morrer homem, mas a vida tem seus favoritos e neurologicamente eu tenho inclinações femininas. Devido a isso, com a ajuda médica, eu iniciei uma transição de gênero, que é basicamente buscar assemelhar o meu corpo o melhor possível com o corpo de uma mulher. E ainda tem um longo caminho pela frente nisso. O processo inclui transição hormonal, que basicamente é bloquear a testosterona que o meu corpo produz naturalmente e repor os hormônios usando o estrogênio. É importante ressaltar que isso não significa que eu mudei o meu sexo. Exceto nos meus documentos. Nos meus documentos tá feminino, porque quando a gente vai alterar, eles alteram e colocam feminino. Mas, enfim, não significa que eu mudei o meu sexo. O que é importante ressaltar aqui, que mudar o sexo é, atualmente, na realidade que a gente vive, impossível. Eu, como uma mulher trans, poderia fazer todo tipo de cirurgia possível, como feminização facial, cirurgia para diminuir os ombros, poderia até fazer a famosa cirurgia de mudança de sexo, que na verdade não muda sexo nenhum, muda a genitália, mas biologicamente eu ainda seria um homem. Não significa que mudei meu sexo,
só significa que achei necessário viver e me assemelhar com uma mulher da melhor maneira possível. Se eu contei direito até aqui, ainda estamos em 2 gêneros, masculino e feminino. Agora que a gente falou de tudo que é cientificamente válido, vamos então abordar os famosos gêneros Tumblr. Bom, dentre os gêneros Tumblr existe uma infinidade de gêneros: não binário, agender, genderqueer, demiboy, demigirl, gênero fogo, gênero fofo, gênero astral. Eu vou colocar uma breve lista aqui pra você ver que eu não tô nem brincando. São vários e vários e vários e vários gêneros. Tem até um gênero de acordo com o seu signo. Tem gênero virgem, gênero libra, gênero sagitário, enfim. Eu quero deixar bem claro aqui, pra você que tá vendo isso, que eu realmente não me importo com o que você se identifica. E o meu objetivo aqui não é dizer se você pode ou não pode se identificar com gêneros. O que você faz da sua vida é um problema seu. O meu real objetivo aqui é simplesmente quebrar esse estigma de que esses gêneros Tumblr são válidos em algum lugar fora do Twitter e do TikTok. Cientificamente falando, nenhum desses gêneros é válido. E essa é a grande diferença entre esses gêneros e pessoas trans. Muitas das pessoas que se identificam com esses gêneros Tumblr se dizem pessoas trans, mas na realidade não são. Não é porque você gosta de coisas fofas, do fogo ou do seu signo que você inventou um novo gênero. Gênero e traços de personalidade são coisas completamente distintas. O que nos leva ao próximo ponto. Não é porque você é mulher e gosta de usar roupas masculinas e se expressar de uma forma mais masculina que você é automaticamente um homem trans. Você pode sim, muito bem, expressar o seu gênero da melhor forma que você se sentir confortável. E no exemplo que citei, existe até um nome para essa expressão de gênero, que é tomboy. Eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês verem de mulheres tomboy. Fica claro que gênero e expressão de gênero são coisas diferentes. Comumente, pessoas que se identificam com os gêneros Tumblr não sofrem de disforia de gênero, que é a condição médica que eu citei anteriormente, quando disse que neurologicamente eu tenho inclinações femininas. Como essas pessoas não sofrem de disforia de gênero, elas não sentem vontade de transicionar. E transicionar é basicamente o que faz de uma pessoa trans uma pessoa trans. Vamos me usar de exemplo, eu sou mulher trans. Se eu não sinto disforia de gênero, logo eu não sentiria inclinações femininas, logo eu não sentiria vontade de transicionar, o que faria de mim um homem completamente saudável. Se você conseguiu entender até aqui, vamos em frente. Se não, volta o vídeo quantas vezes você precisar até você entender. Agora, se você quiser saber a minha opinião, eu acredito que não binário seja mais uma afirmação política do que um gênero. Veja bem, se eu pedir para você pensar agora em 2 homens que pensam de forma exatamente oposta, você consegue. Se eu pedir para você pensar em 2 mulheres que pensam de forma exatamente oposta, você também consegue. E o mesmo ocorre com pessoas trans. Você pode ter pessoas trans com este tipo de posicionamento. Porque este parlamento segue calado. Não só calado, porque se seguisse calado seria menos pior, mas segue boferando, segue dizendo asneiras. O tempo inteiro abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. E pessoas trans com este tipo
de Jair posicionamento. Bolsonaro, meu nome é Thalita Oliveira, sou transexual, sou travesti, não sei como vocês vão dizer o que eu sou. Saiba que você não está sozinho, que tem LGBTs, homossexuais, travestis, que o apoia e que acredita em você. Acho que está na hora de nós brasileiros começar a defender o nosso povo que está nos defendendo contra essa agenda comunista. E, sendo sincera, olhando esses dois extremos, eu acho que eu tô bem confortável aqui no meio. Mas você consegue me citar um não binário que não seja de esquerda e militante? Melhor, vou reformular. Você consegue me citar um não binário que seja de direita? Sei lá, existe o movimento não binários com Bolsonaro? Ou liberais não binários ou coisa do tipo? Porque eu, basicamente, quando tava pesquisando pra fazer o roteiro desse vídeo, eu até tentei encontrar alguns e não achei. É por isso que eu acredito que seja mais uma afirmação política do que um gênero em si. E pra você que fica perguntando e quer saber os meus pronomes, eles são nenhum. Isso mesmo, não se refere a mim. Porque quando eu sou obrigada a viver numa sociedade onde eu tenho que ver isso, Gênero fogo, por exemplo, que faz parte de uma categoria chamada xenogêneros. Os xenogêneros são metáforas para explicar como essa pessoa compreende seu gênero. e isso... Começamos a nossa live aqui com o tema Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Hoje a gente tem dois convidados maravilhosos. Sinceramente, me faz querer ter o mínimo de contato humano possível. E isso é tudo pelo vídeo de hoje. Se você ainda não viu o meu vídeo, onde eu falo sobre cancelamento e condenações feitas pela Santa Inquisição Trans, clica aqui no card para você estar assistindo. É isso e até o próximo vídeo.